Olá, tudo bem? Eu sou o Roberto Siqueira, do blog Cinema e Debate. Vamos falar hoje sobre Meu Pai. Estou aqui então com o Thiago. Tudo bem, Ti? Beleza, gente? Ó, finalmente esse é o último dessa saga do Oscar. Tô com saudade de falar de filme ruim, viu? Puta que pariu, né? Excelente. Estamos também com o Hector. Tudo bem, Hector? Salve, meus amigos. A principal mensagem do filme é que na França não fala inglês, né? Ah, é verdade. Ficou bem evidente. Ficou, Ficou reforçou. bem reforçada, né? Bom, como sempre, se não assistiu ao filme ainda, pare o vídeo, assista e depois volte, porque teremos spoilers. Hector, gostou do filme? Excelente, excelente. Me surpreendeu muito. Eu não sabia o que esperar. Eu achei que seria um drama mais parado, sabe? De situações meio corriqueiras assim, de um senhor idoso que se recusaria a ter ajuda assim, só pela idade, Começou assim, né? né? Cara, e assim, é sensacional, cara, sensacional para onde as coisas vão te levando, sabe? Chega um momento que ainda, sei lá, do começo pro meio do filme que eu virei e falei, cara, até a trilha sonora levava um pouquinho, eu falei, meu, acho que isso é um terror psicológico, cara. É quase, sabe, muito bom, cara. E assim, que atuação, meu Deus, meu Deus. É, concordo. E você, Tio, gostou do filme? Eu tinha a mesma sensação também. Eu achei que ia ser um daqueles dramas de senhor de idade mais ou menos que nem o Para Sempre Alice. Não sei se vocês chegaram a ver com a Julianne Moore, que ela tem, acho que é Alzheimer, que ela vai esquecendo das coisas. Então o filme vai meio que em linha reta, né? Só que do ponto de vista dela. E esse não, esse começou com aquela primeira cena, né, da Anne chegando no Anthony, chegando falando que contando, puta, vai ser de novo um filme de contando as aventuras da filha para achar uma cuidadora pro pai. E depois você vê, não, o filme é na cabeça dele. Sabe, guardadas as devidas proporções, lembrou um pouco do Estou Pensando em Acabar com Tudo, né? Aquele ambiente mais. Eu achei que era um filme que ia seguir essa linha. Mas não, o design de produção. Depois a gente vai falar com mais calma, mas todo o design de produção, eu não consegui notar. Depois eu comecei a perceber as coisas diferentes. Falei, pô, mas já é tarde demais para perceber se o apartamento era o mesmo, se não era. E aí foi culpa minha mesmo. Depois eu comecei a ver, não, peraí, Thiago, os estão no apartamento. Ele tá te falando alguma coisa no apartamento. E eu não consegui notar. Então, todo o design de produção, cara, os atores, aquele terror, quem é você, né? Você tá vendo na minha casa? E tem uma cena devastadora, né, cara? Ela é mais pro meio do final do filme lá que. Aí, depois de ver esse filme, muitas das minhas certezas pro Oscar foram revistas. Muitas delas. Cara, eu vou te falar, eu achei um filme brilhante. Eu coçou meu dedinho ali no Letterboxd para apertar o 5. E olha lá se eu não vou revisar isso ainda. Eu quero rever o filme para prestar atenção no design de produção mesmo, porque eu também fiquei com essa sensação que tem muita coisa ali. Uma direção muito, assim, firme, segura, ciente do que estava fazendo. Não deixa o filme confuso, mas te transmite a confusão mental do protagonista. Então, cara, assim, achei muito bom. A atuação fantástica. A montagem A é montagem. crucial nesse filme. Ela é. Eu não sei, eu acho que. Eu não lembro todos os indicados, mas eu acho que essa deve levar. Porque é um filme que depende muito da montagem e do design de produção. Então, assim, tecnicamente, ele consegue usar a linguagem do cinema para transmitir o estado mental dele. Mas ele também tem momentos em que ele assume o ponto de vista da filha, né, da Anne, né? Isso é interessante também. E aí, cara, eu não me lembro, assim, eu lembro de alguns filmes que te colocam nessa posição de quem tem qualquer tipo de
de doença desse tipo, né? Mas esse foi brilhante nesse aspecto, porque ele te causa essa confusão também, né? E essa angústia, ele vira um terror mesmo, porque você passa a pensar como que é a vida de uma pessoa que tem uma doença como essa, né? Aliás, o filme não deixa muito claro se é Alzheimer, se é sei lá, ele não entra por esse caminho. Não menciona em nenhum momento, assim. E quando foi no médico, eu pensei, agora eles vão explicar tintim por tintim. Não explica, o que eu achei ótimo. A médica fala, mas sem citar nome de doença, sem dar aquela palestra. A enfermeira? Não, quando ela vai num consultório uma hora, né? Vai. Vai no consultório com ele. Até ele Sim. acha que vai É entrar verdade. ele tá Sim, até sim, arrumado e tal. É verdade. A doutora não entra em tecnicidades, ela não quer explicar a doença ou nada, ela só fala um pouco e vai, entendeu? Isso é colocado à disposição, ponto. Exato, não é relevante para a narrativa qual é a doença, como ela funciona, não é isso que o filme quer mostrar. Então, eu achei isso muito bom. Bom, e aí a parte técnica, acho que a gente pode falar um pouquinho mais, né? O design de produção ajuda a construir essa atmosfera de confusão, vai alterando o ambiente, você nunca sabe onde ele está, e a montagem, como eu falei. Como tu falou mesmo, a maioria dos filmes retrata esse, não sei se é doença ou idade, né? Demência, não sei como que pode ser chamado, mas do ponto de vista da pessoa de fora, né? Do cuidador, da filha, do familiar, enfrentando as dificuldades, né? Acho que esse é o primeiro filme que eu vejo. Até em alguns momentos aquela questão dele confundir, depois a gente percebe que o pessoal lá do cuidava dele, lembrou um pouco de Ilha do Medo do Scorsese com o DiCaprio, que ele tá naquela situação, naquela confusão mental de não saber onde tá, ele acha que é um detetive, né? Depois todos os personagens eram da ilha. Sim. Mas acho que o primeiro filme mesmo que eu vejo que é do ponto de vista da pessoa mesmo, cara. É a cabeça da pessoa enxergando tudo. Nossa, toda a questão dele querendo controlar o tempo com o relógio, né? Ele sempre no relógio, ele tentando ser dono do tempo dele, ser dono, eu consigo, mas cadê meu relógio? Acho que eu me apeguei mais ao relógio em si, dele querendo controlar o tempo dele, de saber em que momento que ele está da vida, do que o cenário. Acho que é por isso que eu me perdi. Talvez eu tivesse focado mais no cenário também, cara. Mas será que o relógio não é uma âncora para ele ali, onde ele tenta se apegar de alguma forma? Aparentemente sim. Uma forma dele controlar o tempo dele saber em que momento que ele está, que dia que é, que horas são. Então, mas assim, eu acho que sei lá, eu tenho a impressão de que deve ser só, não que isso realmente ocorra, entendeu? Não que ele tenha, não que o relógio faça com que ele tenha, consiga ordenar as coisas, né? Não, eu acho que ele tenta, ele não consegue. Isso, a âncora, tentar manter ele um pouco são. O que ele tenta conectar, por exemplo, ele fica vendo se a pessoa está com o relógio, se é dele, se não é, que horas são e tal. Ele tenta se apegar de alguma forma e tentar botar alguma ordem naquele caos, entendeu? Então, mas eu não acho que seja para botar uma ordem, entendeu? Porque eu não acho que ele seja consciente desse caos todo. Entendeu? Não, consciente ele não é. Acho que ele não tem noção. Então. Não, ele não sabe o que está acontecendo, né? Isso eu concordo. Mas eu acho que inconscientemente ele se apega a algumas coisas para tentar se orientar. Né? E o relógio tem esse simbolismo, né, da orientação, né? Então não é à toa que é um relógio, né? Eu entendi que seria mais ou menos como o totem do Origem, sabe? Aquela coisa que ele se manter um pouco são ainda, sabe? Aquele pingo de lucidez, sabe? Eu não acho que ele tenha consciência, e não acho que ele faça deliberadamente. Eu acho que é inconscientemente, e não é à toa que eles escolheram um relógio para ser esse objeto, é onde ele tenta se ancorar para se orientar sem saber que ele está fazendo isso, entendeu? Mas não funciona, claramente não funciona, né?
é complicado. Eu acho brilhante também a escolha de alterar os atores. E aí, depois de um tempo, você vai pegando o mecanismo, mas ainda assim você é surpreendido algumas vezes, né? Opa! Por mais que você já esteja habituado com, a pessoa saiu de cena, quando voltar vai ser outra, ou vai ser outra época, ou vai ser outro local, mas ainda assim você é surpreendido algumas vezes até o final, né? Por mais que eu acho que o final em si, você saiba que vai acabar indo pra casa de repouso, né, em algum momento, né? Eu acho que é inevitável, assim, né? Tudo bem, inevitável, mas foi muito bem feito. Não Sim, foi nada tipo, A óbvio. construção até lá, né? sim, a construção é muito bem feita. Então, Exato. assim, acho que o roteiro é muito bem amarrado, a direção, como eu disse, é segura, não faz, poderia facilmente ser um filme confuso, né? Facilmente. Total. Ah, a montagem, então, crucial, e o design de produção. Acho que a trilha ajuda também, o som, enfim, tudo a ambientação, porque é um filme até simples em parte estética, né? O ambiente muda, mas ele não tem, né, grandes. O cenário é importante, mas, enfim, é É, simples e eficiente, né? você falando do cenário, cara, você já viram aquele. Eu vi isso numa crítica, acho que do cinema com Rapadura. Você já viram aquela foto que é uma escada que não tem começo nem fim? Acho que é o negócio de Penrose. Quadrada. Isso, que você não sabe onde é o começo. O cenário, a casa é isso, cara. A vida dele é isso. Você tá num ponto, ele vai andando, e quando vai, volta pro mesmo lugar. Nossa, quantas cenas que acontece isso, cara? Teve uma, a do jantar, aquela eu fiquei assim em choque, cara. Sim, sim. Essa do jantar retrata bem, cara. Nossa, Cara, Verdade. cara, que surreal aquilo, cara. E É. que condução perfeita, né? Inclusive os movimentos de câmera. Você vê pelo ângulo dele, depois você vê pelo ângulo. É muito sensacional, cara. Muito, muito. Realmente, cara, é muito bom. E, cara, acho que dá pra entrar já nas atuações, né? As atuações, assim, fantásticas, né? A Olivia Colman, acho que transmite muito bem a angústia que qualquer filho teria numa situação dessa, né? E, e ela não precisa falar nada, cara. Só com o olhar mesmo, só fixando Ela é ótima, né? no rosto dela, cara. Ela já cara, entrega o que tá passando, cara. e é muito. Por razões pessoais que eu não quero expor aqui, mas eu entendo um pouco isso. As sensações que ela tem quando ele fala algo fora do sentido da conversa, ou que ela. A reação é tipo de dó, sabe? E aí depois ela começa a tentar interagir para não não fazer ele se sentir mal por estar repetindo algo, por estar falando algo, sabe? É complicado, assim, e é como você falou, às vezes a simples expressão no rosto dela, a lágrima, o olhar já mostra a emoção que a personagem está passando. Eu acho sensacional, cara. E, o, Concordo. e a atuação, né? Como o próprio diretor falou que o personagem. O ator. O personagem é o ator, cara. Se confundem, porque o. Chama Anthony, porque o próprio diretor falou que escreveu pensando no Anthony Hopkins. A data de nascimento que o personagem fala, que o Anthony fala, é a data de nascimento do Anthony Hopkins. Então, Olha só. é ele, cara. Não é aquilo que não é uma atuação. É um personagem escrito para ele. E, cara, desculpa, Chadwick, mas esse Oscar é do Anthony Hopkins, cara. Eu vou te falar que, já adiantando, eu votaria nele fácil, acho a melhor atuação. Mas assim, pelo que eu ouvi falar, inclusive a Isabela Boscov falou sobre isso, ela entrevistou ele, ela disse que ele está completamente, o estado mental dele está perfeito, né? Sim, sim. Não, Não, tem ele é que estar. louco. Pra fazer isso daí tem que estar perfeito, velho. Sim. Não, Não, mas e ela ele. até fala isso, para evitar qualquer confusão, assim, cara, por isso que eu entendo o que o Ti falou, mas eu acho que é muita atuação, entendeu? Sim. Não, no sentido de atuação de ele ter assumido como se ele fosse o personagem, sabe? Sim, sim, sim. Sim, ele se viu nessa situação, vamos É, dizer assim, né? até pela história do diretor, o diretor da entrevista falou, não, se não fosse o Anthony Hopkins, esse filme não faria, eu escrevi esse personagem para ele. Cara, e assim, é sensacional, mas para não ficar só no é sensacional, é magnífico, vou tentar explicar por que eu acho isso. Cara, ele oscila
com uma facilidade entre momentos de leveza, doçura, e rapidamente ele já fica agressivo, e a confusão mental ele transmite tão bem, assim, o espanto dele. Acho que isso é retratado bem na conversa lá com a cuidadora, né? Com a Laura, Nossa, né? sensacional. Sensacional como ele... Chega fazendo gracinha, né? Sapateado, oferece uísque, pra depois ele vira a chave e fala, mas eu não preciso de você aqui, né? Eu não sei me virar sozinho. Não, e é visceral a mudança, assim, né? Ele dá no meio dela, assim, né? A Anne até pede desculpas e tal. Cara, toda a transformação, assim, o espanto, ele tentando entender o que acontece, é muito bem construído. E a cena final é devastadora, né? Já na casa de repouso, né? Ele começa a pedir pela mãe, enfim. E até eu lembro entrevista dele também que ele falou que ele podia cair naquela coisa simples, né, de fazer o velhinho de cama, só preso no quarto, mas não, ele fez um senhorzinho que faz café, que fica na cozinha ouvindo música, que tenta levar uma vida normal, né? Aqui eu acho que esse é o fato. Você vê o desespero de levar uma vida normal e a situação que ele se encontra, que eu acho que é isso que dá o baque mais na gente. Se fosse já um senhorzinho de cama que não sai no quarto, acho que a gente não teria tanto impacto, né? Tanto impacto. É verdade. Cena final do chamando a mãe, cara, pra mim é aquela cena do marido, da mulher batendo nele, cara. Pra mim, Também. Cara, ele chorando quase, cara. Não, putz. Ele de dono de si na cena, né? Falando, essa casa é minha, não sei o quê. Pra depois o cara. Aí o marido, né, assume. Não dá pra saber se aquilo aconteceu ou não, né? Também. Pois é. Confuso, né? A gente até porque... Quando o marido assume. Pode falar. Não, até porque aquele marido. Não sei, não existe. Não, a gente não sabe qual que é o marido. Na verdade, a gente não sabe quem é quem, né? Então você não sabe o rosto das pessoas, a não ser. Acho que talvez o da Anne, talvez. Mas ela também muda várias vezes, né? Mas tem um que é o mais, né? Porque a gente vê o ponto de vista dela. Então acho que esse dá pra gente assumir que é. Mas aquele marido que não é o médico, a gente não sabe se ele. Oi? Então, o que não é o careca lá, pra mim é o marido. Mas a gente não tem como saber. Marido oficial, ex-marido. Ele deve confundir rostos de ex-namorados e maridos dela. Ele confunde o rosto da filha com o da cuidadora, com o da enfermeira. Então, cara, é isso que o filme faz com brilhantismo. Ele transmite essa confusão que ele não sabe o rosto das pessoas. E quem já viu isso de perto, assim, pessoas que têm demência, eu já vi pessoas que não reconhecem os filhos em conversa, assim. Então, cara, deve ser exatamente essa sensação. Não saber qual é o rosto de quem é quem, entendeu? Pode até lembrar nomes, mas não lembrar rosto, ou lembrar rosto. E às vezes o contrário, é isso aí. Complicado. E também toda a situação dele falando às vezes que preferia outra filha, né? Você vê a Olivia Colman também segurando a pancada, cara. Ela podia estourar, mas só no olhar você já... Cara, minha visão sobre isso, ele perdeu a filha tragicamente, depois a demência fez ele esquecer que ela morreu, mas ainda fica o vínculo e aí marcou muito, então ele sente falta, mas ele não lembra o que aconteceu e isso faz ele colocar ela numa posição acima da outra filha e a outra, né, fica... Ele fala que a outra é a favorita, né? Porque chamava ele de papaizinho. E certamente a tragédia tem um peso nisso, né? É outro filme, tá? Favorito. Que ela ganhou com a Olivia Colman também, hein? Diga-se de passagem. Que ela ganhou o Oscar por esse filme. Exatamente. Pois é. Mas assim, eu acho que o fato dele dizer que ela é favorita tem uma influência da tragédia, entendeu? E é isso que deve magoar ainda mais a Anne, porque ela não pode, ela deve pensar assim, eu não tenho o direito de ficar revoltada com isso, porque pelo estado dele e porque foi uma situação trágica que... Seria muito egoísta, né? Exato. Assim, tipo, ele falar tudo isso, e se ele fala
genuíno, né? Provavelmente. E ela querer acabar com isso, tentando trazer ele para a realidade, tipo, meu, ela morreu, Sim, sabe? Seria exato. muito, né? E é engraçado como a gente tira Então, essas conclusões pelos olhares dela. Ela não fala isso. exatamente o que eu ia concluir. Cara, a atuação te mostra tudo isso. Em nenhum Exato. momento tem isso, mas, cara, tá te passando isso. Isso é Isso muito é bom, muito né? foda. O roteiro do filme é perfeito também, porque não tem aquele momento de exposição em que ela reflete sobre isso, ou que ela poderia reclamar com o marido, por exemplo. Se o filme quisesse mastigar a mensagem, ela poderia reclamar com o marido, ter uma discussão sobre isso. Isso não acontece. Você tem essa leitura pelos olhares, pela expressão dela. Mas ela não fala, né? Até fala da filha que sofreu acidente, né? Em nenhum momento fala que sofreu acidente, só mostra o momento o Anthony saindo do quarto, indo no hospital e vendo a filha toda machucada, acidentada lá, né? Que pode ser uma E até memória dele, enfim, né? Não, tem também um momento, tem um momento que a cuidadora fala, eu soube fala da sua Isso, filha. ela fala. Só que ela não fala o que Sim. aconteceu. Não, aconteceu. É. eu sinto muito pelo acidente, ela menciona É. acidente. Mas assim, que tipo de Exato, acidente? a gente sabe que foi um acidente, né? Mas eles não É. chegam nem mesmo a dizer que ela morreu. A gente interpreta isso. Isso, Não, e até eu queria tocar num ponto também, que na hora que eu comecei a perceber os cenários, eu não sei, aí eu falei, nossa, que em alguns momentos esse meio que parecia até filme de viagem no tempo, sabe? Porque aparentemente aquele começo do filme é do meio pro Pensei final, nisso. Pensei nisso. quando ela fala que vai para Paris, e depois até o momento da médica mesmo, né? Ele fala, você quer me deixar numa casa porque você quer ir para Paris. Aí a filha fala, mas eu nunca te falei isso. E até quando eu comecei a ver essa questão quando eu comecei a prestar atenção na casa, que eu não sei, eu achei que era um filme que era a mente dele só, não era o realmente. E meio que a casa se desmonta. A casa vai no final, vai se desmontando, né? Os quadros começam a sumir da parede, as coisas ficam encaixotadas. Né? Isso daí é a memória dele se esfacelando. Cara, sabe o que eu acho? É que ele confunde pessoas, rostos, informações e tempos também. Então, pode ser que o diálogo que ele está lembrando, pode ser que ele está lembrando e que aquele diálogo não foi daquele jeito, porque foi antes dela pensar em ir para Paris. Então, isso também acontece, a pessoa achar que está em outra época da vida. Né? por isso que para mim a questão do relógio não pode trazer esse simbolismo, mas não quer dizer nada. Não, eu concordo que não tem eficiência nenhuma, mas eu acho que ele tenta, inconscientemente. Então, bom, É, enfim. mas assim, Eu comecei a perceber da casa mesmo, depois você vendo mais no final aquele quadro que a filha dele que pintou já não estava mais lá. A casa era cheia de quadros, cheia de memórias, vamos dizer assim, né? E no momento, cada hora vai sumindo um quadro, some outro, as coisas Mano, encaixotadas. tem um Meio momento que tipo. Perdão. Não, eu ia falar mesmo que, assim, que o filme meio que, às vezes, eu cheguei a pensar que o filme fosse na cabeça dele e aquilo, assim, dos quadros, é uma analogia com as memórias dele sumindo, as coisas que ele viveu e sendo encaixotadas, né? Mas tem um momento que, tipo assim, aquela porta é a porta de entrada e de repente ela vira uma porta de armário. Sim, sim. Não é? Bom, ou eu tô enganado. Não, sim. Não, aconteceu isso, né? Era a mesma porta, né? Isso. Então, ó, Eu fiquei confuso de saber qual que era a casa dele e qual que era a casa da Anne, porque esse hall de entrada era igual das duas, quase. e quando eles vão no médico, que ele fala assim, você tá com a chave? E aí ele abre a porta e é o consultório. Ela abre a porta, né? Então, cara, é isso, assim, é uma constante sensação de confusão. Você como espectador, tá na posição dele mesmo. Isso é tá muito com ele, eficiente. Isso é construído de uma maneira muito eficiente. Enfim, achei um grande filme. Eu não, a gente vai falar disso depois, né? No próximo vídeo, né? Mas eu acho que montagem é barbada e Cara, eu tava procurando então eu votaria nele. montagem aqui nas categorias, não encontrei. Será que eles mudaram o nome disso? Tá edição?
Achei edição. Não, é que o inglês é editing, né? É que no Brasil o pessoal fala edição, muita gente fala edição. Não é o termo correto. O termo correto é montagem, né? Edição é quando você corta, né? Exato. Montagem você organiza, né? Exato. Eu não sei se unificaram num prêmio só, eu sinceramente eu não sei. Porque os de som, eu acho que unificaram em uma coisa só. Os de som unificaram. Mas sempre foi só um prêmio, né? Porque em inglês é Best Editing, e muita gente no Brasil falava em edição, mas na verdade é montagem o termo, né? Enfim, falar a verdade, eu nem vi ainda a lista toda de indicados, eu vou ver isso pro próximo vídeo. Mas a gente fala isso com mais calma no próximo. Mas eu acho assim, um grande filme, um dos melhores dessa safra aí do Oscar. Meus favoritos, dos que eu vi, não assisti ainda o Judas e o Messias Negro, mas meus favoritos Meu Pai, O Som do Silêncio e Nomadland. Acho que são os 3 favoritos meus aí. Eu acho que eu fico nessa também, com o Promising Young Woman tentando entrar no top 3. Talvez tirando Nomadland. Ah, não. Acho Nomadland talvez o que mais vai ficar na história. Mas a gente vai falar isso no próximo vídeo. Vou deixar, eu não vou comentar isso, eu vou deixar pro próximo. Não vou dar spoiler. E mais um detalhe, né, desses filmes de premiação, é o 3º filme baseado numa peça de teatro. Exato. Tem razão. Exato. E assim, é incrível, né, como ele, com pouco, ele não me deu aquela sensação de peça filmada. Esse não me deu. Imagina. De jeito nenhum. Imagina. Só sei porque no começo tem aquele baseado na peça. Fora isso, não te dá nenhuma. Esse é cinema na sua essência, né? Exato. Puta merda. Exato. É mise-en-scène que fala? Mise-en-scène? Esse, mise-en-scène. O controle da mise-en-scène é importante. É cinema puro. Eu queria ver isso no teatro agora. Deve ser interessante também. Cara, como que eles fizeram isso no teatro, né? Altera os cenários, os atores, mas eu acho que o cinema é muito mais eficiente. Posso estar falando o maior absurdo do mundo, porque eu não conheço muito de teatro, mas o cinema é muito mais eficiente nessa transmissão dessa confusão. E te passar, porque essa abertura de uma porta e muda o cenário, no teatro você tem que ver a alteração do cenário, né? Exatamente. Vai fechar a cortina, vai dar aquele corte no momento. No cinema é muito impactante, né, cara? Só pra fechar, eu não falei isso, né? Cara, a primeira vez que acontece isso, eu fiquei em choque. A primeira vez que muda a pessoa e, sabe, que começa a dar essa sensação, justamente pelo que vocês falaram no começo do vídeo. É aquela coisa de eu achar que ia ser um velhinho, sabe? E aí a gente termina o vídeo também... Um drama de relacionamento só, né? A gente termina o vídeo igual o filme, voltando pro começo do diálogo, então. Excelente. Naquele começo lá, que ele foi no café, ouvindo a musiquinha, tudo, ele vai lá na cozinha, ouve a porta batendo, né? Chega lá, quem é você? Aí já começa, eita porra, senta que a jornada vai ser boa. Exatamente. Enfim, espero que a jornada tenha sido boa também para todos que viram o vídeo. Se gostar, deixe seu like, comente, compartilhe. E semana que vem voltaremos com o especial Oscar. Isso aí. Valeu. Valeu.